E é engraçado isso, né? Porque de vez em quando eu falo disso com os nossos alunos, que a gente fala assim, é porque os pacientes não se envolvem, eles não engajam, eles não fazem as recomendações domiciliares. E aí, quais são as alternativas que foram dadas? Porque, em geral, a gente é muito diretivo com os nossos pacientes, né? A gente fala, faz esses exercícios aqui para casa. A gente não explora as necessidades, preferências e valores dos pacientes. E aí a gente quer a mesma coisa dos nossos estudantes, né? No episódio de hoje do Aprender e Ensinar, a professora Ana Maria Siriani discute um tema essencial para quem forma profissionais da saúde: humildade cultural e cuidado responsivo. A partir de um artigo com 12 dicas práticas, ela reflete sobre como preparar estudantes e profissionais para reconhecer diferentes realidades e oferecer um cuidado mais atento às necessidades sociais e culturais de cada paciente. Olá, você que está chegando para mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o episódio número 107 do Aprender e Ensinar. E nesta hora que a gente inicia o podcast, se você é novo por aqui, eu queria te dizer que a gente sempre começa com agradecimentos especiais aos ouvintes que escutaram o podcast anterior, o episódio, então, 106, que foi um episódio a respeito de raciocínio clínico. No episódio 106, que foi ao ar, então, há um mês mais ou menos, a gente ganhou dois comentários muito bacanas, e aqui eu queria compartilhar com você, que é o comentário da Aline Duarte Ferreira. Ela deixou um comentário muito, muito querido para gente lá no Spotify, dizendo que o episódio era cheio de significado para quem é supervisor de estágio. E ela, como supervisora lá na UnoOeste, em Prudente, eles têm uma rubrica de avaliação e fazem feedback parcial para os estudantes na metade do estágio, assim eles têm a oportunidade de demonstrar melhora, de progresso durante o estágio. Parabéns, Aline. É muito bom saber que outras instituições também se organizam para dar essa oportunidade do estudante, uma vez que recebe uma devolutiva, ele tem, né, a chance de mostrar a melhoria. Então, obrigada de deixar aqui registrada a sua experiência como supervisora de estágio. E eu também quero deixar, esse aqui é o meu biscoito especial. Hoje ele vai para o Danilo Nakamura, que foi nosso aluno aqui da Faculdade de Medicina e fez fisioterapia, né? Para quem não sabe, o curso de fisioterapia onde eu trabalho, a unidade se chama Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nós temos 7 cursos de saúde, inclusive fisioterapia. E o Danilo estudou com a gente na turma 6. Danilo, você foi meu aluno, né, tadinho? Bem no começo. Um beijo, viu? Muito obrigada de estar aqui escutando os episódios do Aprender e Ensinar. E ele falou o seguinte: que surpresa agradável descobrir que existe esse podcast, ainda mais com esse texto que foi compartilhado. É muito legal saber que aquilo que a gente faz de forma intuitiva tem aí um porquê, um guia numa revista científica. É uma riqueza. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, Danilo, que depois de tantos anos você ainda para me escutar. É uma alegria para nós, professores, termos ex-alunos que ainda têm desejo de escutar e podem aprender com a gente depois de tanto tempo. Muito obrigada, viu? E, bem, vamos falar então do que é o episódio 107, né? Que eu tô fazendo um pequeno mistério, mas a verdade é que eu ando cada vez mais velha, né? Para quem não sabe, meu aniversário foi há uns dias atrás, eu tô ficando mesmo uma senhora reflexiva, estou começando a ter... Esse ano eu faço 30 anos de formada, eu acho que eu já citei isso, né? E também me envolvo muito com as questões de formação docente, formação de estudantes. E alguns assuntos têm mexido mais comigo ultimamente. Um está no episódio 105, que é quando eu falei a respeito das adaptações para estudantes que têm necessidades específicas, planos específicos de ensino-aprendizagem. Se você não escutou esse episódio, é outro episódio muito, muito legal, eu acho. E o episódio de hoje, o episódio 107, ele é sobre humildade cultural
e cuidado responsivo. Esse é um tema que eu tenho me interessado desde o congresso que eu fui na China em 2025. O congresso era sobre tecnologia, eu fui para apresentar um trabalho de IA, mas chegando lá eu conheci um professor que tem uma disciplina que tem a ver com saúde global. E a China, por ser um país que passou muitos anos mais fechado, eles têm muito essa preocupação de ensinar aos chineses que são profissionais da saúde como interagir com outras culturas, até porque hoje a China recebe pessoas do mundo todo para trabalhar por lá. E esse professor ele tem uma disciplina na qual ele, lógico, né, usa ali países mais próximos do fuso horário deles, mas os estudantes dele conversam com estudantes de outros países próximos à China, mas com culturas muito diferentes. E entre várias atividades que ele dá para esses estudantes fazerem, uma é você levar a pessoa com a qual você está conversando ao longo do semestre para um passeio num lugar da sua cidade. Então, ele coloca estudantes de países diferentes em contato, e esses estudantes têm que se encontrar algumas vezes, e usando recursos como é o celular e outras realidades virtuais, eles interagem, e uma das coisas que eles fazem é a coisa do passeio. Então, o estudante leva o outro colega que está em outro país para visitar um ponto da cidade, algo que ele gosta ou que ele acha que é interessante de compartilhar com esse estudante estrangeiro. E eles também trocam receitas de família. E a ideia é que as pessoas conheçam diferentes realidades, diferentes formas de viver, diferentes aspectos culturais. Então, muitos dos estudantes estrangeiros que participam dessa disciplina são de religião islâmica ou de outras religiões. Lembrando que a China, ela se orienta muito mais por filosofias que têm algum cunho religioso ou de religiosidade, mas a prática, por exemplo, de cultos islâmicos não é tão comum, mesmo os católicos não é tão comum. E isso, então, coloca esses estudantes numa situação de convivência e de conhecer alguém de uma cultura diferente. E essa experiência me chamou muita atenção. Aqui em Ribeirão Preto, a gente também tem uma disciplina na medicina de saúde global, que também tem um pouco essa coisa de entender os diferentes aspectos culturais Brasil e mundo, mas também diferentes aspectos culturais dentro do próprio Brasil, que é um país muito grande, né? Enfim, e essas coisas todas combinam com outras iniciativas da universidade, como é a questão da saúde, de etnias ou de raças, eu nem sei exatamente. A exemplo do episódio 105, você, pelo amor de Deus, se você está letrado, me ajuda, me fala exatamente que palavras que eu tenho que usar, porque eu tô começando, então não me cancela, não, me ajuda. Mas, por exemplo, a gente tem tido várias iniciativas dentro da faculdade de medicina para olhar questões étnicas e raciais, como é, por exemplo, a questão dos negros, né, no Brasil. E eu mesma já citei isso em algumas palestras. As pessoas de cor preta, elas internacionalmente, inclusive, que é onde a gente tem mais dados disso, a gente tem dados, por exemplo, de que a qualidade e a prontidão da, do alívio de dor para pessoas de cor preta, ela é considerada inferior, mal cuidada, quando comparada com outras pessoas, com outros grupos. Isso, às vezes, quando o trabalho vem dos Estados Unidos, também acontece com o grupo que é representado por eles, que eles chamam de hispânicos.
Eu tô falando isso porque às vezes o Brasil entra nessa categoria. Então, um brasileiro morando nos Estados Unidos, essa pessoa pode passar por uma situação em que ela tem dor e ela vai receber um cuidado diferente do que receberia um norte-americano, ou alguém que se identifica como nascido e criado lá nos Estados Unidos, sem essas questões culturais e étnicas. E aí. Esse assunto começou a mexer muito comigo, então. Teve esse congresso no Canadá, que tinha esses aspectos de alívio de dor muito diferentes, a depender de qual é a sua etnia ou raça. Tem essa história desse professor na China que trabalha com essa coisa da cultura. E tem, logicamente, o dia a dia nosso, né? Que é ver os nossos estudantes em interação com grupos sociais que a gente atende SUS, e são grupos sociais de condições muito diferentes, de cultura, de mesma cultura e hábitos muito diferentes. E mesmo partilhando da mesma cultura, a gente sente ali que as relações, às vezes, não são nem conflituosas, não é esse o termo, mas elas são, às vezes, de espanto do estudante quando ele é colocado em contato com pessoas que têm condições sociais, socioeconômicas muito diferentes deles. E aí tem mais um elemento nessa sopa de letrinha, né, que me levou a gravar esse episódio 107 de umidade cultural e cuidado responsivo, que é a questão das atividades curriculares de extensão. Porque uma das coisas que a gente imagina que as atividades de extensão podem agregar ao currículo, né, a formação, a educação dos profissionais de saúde, é justamente as questões relacionadas a determinantes sociais de saúde, as questões mais humanísticas. E isso tudo passa por essa questão de cultura. Então, esse artigo, ele não vem assim do nada, ele vem desses vários interesses e dessas várias exposições em que eu passei e gostaria de dividir um pouco com vocês. E eu achei também muito interessante porque os autores são pessoas bastante experimentadas nessa questão. São pessoas de uma universidade dos Estados Unidos. Eles são relacionados a escolas médicas de psicologia, a departamentos de humanidades e bioética, ou seja, é um pessoal que está escrevendo isso aqui diante de alguma experiência. Lembrando que eu estou fazendo um ano de episódios baseados em artigos que saem numa revista médica que tem como característica trazer 12 dicas sobre um determinado assunto de interesse de professores e alunos. E agora, este artigo é um artigo que foi publicado em 2024, ele não está assim mega fresquinho, mas tinha todas essas coisas que eu gostaria de aprender um pouco, compartilhar com você e ver se também faz sentido para você. O artigo começa dizendo que uma das coisas que marcou muito as questões de disparidade cultural e que mostrou como as questões sociais são muito fortes quando o assunto é saúde, foi a pandemia do Covid-19, e talvez você tenha percebido isso também, enquanto algumas pessoas puderam se afastar dos trabalhos, ficar trabalhando em casa, ou mesmo puderam fechar os seus negócios sem grande dificuldade. Um outro grupo populacional passou por situações bastante difíceis ao longo desse quase um ano e meio que a gente teve isolamento social, período de vacinação, aquela coisa toda. Então, essas disparidades e as inequidades de atenção à saúde para os diferentes grupos sociais ficaram muito claras para nós durante o Covid-19. E os autores então dizem
que esta pandemia tornou esse tipo de ponto específico da saúde claro, mesmo para quem antes poderia tentar ignorar esse assunto. E aí, eles falam da necessidade de formar novos profissionais de saúde, uma nova geração de profissionais de saúde, que tem essa responsabilidade de participar e entender as questões relacionadas à cultura ou à humildade cultural, que conheça o conceito de humildade cultural, que entenda que a saúde é impactada por racismo e por disparidades socioeconômicas de maneira importante, que compreenda quais são os determinantes sociais de saúde. E, a despeito disso, que se observa é que esses assuntos eles não estão claramente descritos como conteúdo ou como competências nos cursos de saúde. Então, é uma questão que não se pode negar. A gente precisa criar uma nova geração de profissionais de saúde que tenham competência nas questões de inequidade e de cultura, mas isso ainda não está sistematizado em termos de currículo, e ainda por cima, há uma série de estereótipos relacionados a essas questões. Quando a gente fala, por exemplo, nos Estados Unidos, de ser hispânico, ou ser negro, preto, ou ser um norte-americano, a gente tem estereótipos para cada um desses grupos sociais, e isso não ajuda a gente a prover o melhor cuidado de saúde. E também eles têm muito receio de que os diferentes cursos tenham só uma lista de conteúdo para passar para os estudantes, imaginando que se eles forem bem numa prova teórica, por exemplo, isso os ensinou humildade cultural, quando na verdade eles entendem uma coisa que eu hoje também entendo, que tem algumas competências como profissionais de saúde que elas começam no currículo de graduação, mas elas não têm exatamente um ponto final de aprendizado, e a gente continua aprendendo na medida em que a gente vivencia a profissão. E a questão da humildade cultural e do cuidado responsivo tem, tem essa característica de não ser um conteúdo que se embala e termina dentro da graduação ou da pós-graduação. É algo que o nosso próprio amadurecimento vai mudar o jeito com o qual a gente se relaciona com outras pessoas. Porque na medida em que a gente se entende melhor e sabe melhor sobre a nossa própria identidade, a gente também pode interagir com o outro de uma maneira diferente. E aí o artigo traz, então, as 12 dicas para tentar um- uma abordagem nova em termos de equidade em saúde, cuidado responsivo relacionado às questões culturais, de forma que possa refletir diferentes necessidades de aprendizado, diferentes contextos, as mudanças sociais que a gente vê ao longo da vida da gente, ao longo do que está se passando agora, nesse momento no mundo, né? E aí eles falam que eles têm um curso, eles começaram com um curso que já existia, que durava um semestre, que tinha um crédito aula, e na escola de osteopatia, eu achei isso interessante, porque nos Estados Unidos a osteopatia é uma formação separada da fisioterapia, né? E aí eles foram analisando a evolução desse curso, os diferentes oferecimentos, e desenvolveram algumas abordagens que eles compartilham depois de 3 anos de experiência lecionando esse curso e tendo formado 652 estudantes. Então, vou começar exatamente com as dicas, tá? Até o final
do episódio, eu quero compartilhar, inclusive, algumas das especificidades que os autores trouxeram para o artigo, algumas experiências mais específicas, dados de pediatria, né, para poder falar de algumas questões que são delicadas, né, como são os posicionamentos políticos de professores e alunos dentro de sala de aula quando a gente vai tratar desses temas. Então, o conceito, né, de humildade cultural, que eu acho que é importante já deixar claro para quem vai começar a ouvir o episódio, é um processo para a vida toda, envolve autocrítica, consciência das dinâmicas de poder entre profissionais de saúde e pacientes, e é uma questão de você não só reconhecer que o outro tem um jeito de viver diferente do seu, mas tem a ver com achar que isso é muito natural e que cada um de nós deveria estar livre para viver aquilo que acredita diante da sua própria cultura, diante daquilo ao qual nós somos expostos e estamos imersos, tá? E aí a dica número um tem a ver com definir expectativas de autonomia para o estudante. Então, quando você for fazer uma disciplina, uma experiência na qual você quer desenvolver no estudante as questões de cuidado responsivo e culturalmente ajustado ou pensado, uma das coisas que é importante é reconhecer que, devido à natureza bastante humanística desses tópicos e também bastante complexa, e ainda considerando, né, que alguns temas que são tratados dentro desse contexto podem ser sistemicamente polarizados. Por exemplo, sempre que a gente fala de cultura ou de questões de determinantes sociais, ainda mais no momento mais atual, né? A gente tem uma divisão muito grande entre quem pensa um Estado que é mais presente na vida do cidadão e quem pensa que o Estado deveria estar menos presente na vida do cidadão e deixa as relações acontecerem de uma forma menos controlada pelo Estado, para a gente não usar exatamente os termos direita e esquerda, porque tem muito a mais a ver com posturas mais libertárias e posturas mais coletivistas, né? Quando a gente olha esse cenário muito polarizado, é importante que o estudante não pense que isso é uma barreira, né? Encontrar-se com pessoas que pensam diferente dele não é para ser uma barreira ao engajamento, mas, pelo contrário, né? Que ele pudesse entender este momento como uma oportunidade, inclusive, de ouvir diferentes pontos de vista, uma vez que a gente vai falar justamente de pessoas que veem o mundo de pontos de vistas diferentes, porque tem uma cultura diferente. Então, é um assunto super delicado, e aí as expectativas de autonomia e agência do aluno têm a ver com, por exemplo, ter uma oportunidade de compartilhar quais seriam os prováveis temas da disciplina, quais seriam os prováveis tópicos a serem tratados, e numa sessão inicial dessa disciplina, poder escutar os estudantes a respeito do que eles também gostariam de ver, conversar, discutir. E aí, então, enfatizar que o processo de aquisição da humildade cultural é um processo individualizado, de aprendizado ao longo da vida, de autorreflexão, que não há um ponto final, que a gente pode mudar de opinião ao longo da vida para algumas coisas. E dentro dessa questão de autonomia e agência do aluno, ter a oportunidade de setar as expectativas do grupo e enfatizar
a habilidade do estudante e implementar as suas próprias escolhas de vivência relevante de experiências ou ainda de estudo autodirigido. Ou seja, os autores propõem como a primeira dica para tratar esse tipo de conteúdo que exista algum espaço, já que isso não é exatamente tópicos teóricos para serem estudados, que exista algum espaço para o estudante compartilhar o que ele gostaria de estudar e até mesmo ter objetivos individuais de aprendizado, de maneira proativa a partir desta conversa inicial. A dica número 2 é ajudar o estudante a encontrar uma razão, um why, né, um porquê pessoal e significativo. Então, ele fala o seguinte: quando a gente vai, lógico, quando algum estudante procura esse tipo de matéria, procura uma atividade de AEX que tem um envolvimento direto com pacientes de grupos sociais e mesmo de culturas diferentes, muito marcado, esse estudante ele já deve ter uma personalidade diferenciada, ele já deve ser mais questionador, ele já deve ser alguém mais reflexivo. Mas nem sempre, pode ser só um estudante que está lá porque precisa fazer o crédito de uma atividade de extensão, por exemplo. E aí, entender por quê, ou que assuntos, ou quais as buscas que cada um deles quer fazer dentro desse percurso de aprendizado é interessante e os autores recomendam, então. Então, conectar os temas, principalmente aquela parte mais personalizada da disciplina, com um desejo intrínseco do estudante e relacionar isso à prática clínica, à prática profissional, na oferta de um cuidado excepcional, excelente, de excelência para os pacientes, é algo que os autores recomendam muito. Então, eles dizem o seguinte: que as motivações intrínsecas, né, quando a gente faz algo que a gente quer estudar, que a gente quer descobrir, experimentar, as motivações intrínsecas, elas se correlacionam com uma performance acadêmica maior e com um senso maior de autoeficácia para a aquisição daquele conhecimento. E aí eles dizem que usam como ponto de partida uma discussão que vai incluir tópicos como, por exemplo, vieses implícitos, microagressões, disparidades de saúde, e isso vai fazer, então, com vai também incluir a questão de objetivos compartilhados com o paciente para melhorar o cuidado, alguns cenários, né, alguns casos discutidos em pequenos grupos, uso de dados locais, discussão com membros da comunidade para mostrar para esses alunos a relevância de uma prática clínica atenta a essas questões de disparidade, o impacto que isso pode ter sobre as comunidades e sobre os futuros pacientes. Então, o que que eles pedem para a gente? Você tanto pode pedir para o estudante dizer porque ele está interessado nesses assuntos, e isso é uma parte importante, mas você também pode criar, ou deveria considerar criar situações nas quais a reflexão do estudante para esse desejo intrínseco de oferecer um cuidado de excelência, independente de quem é o paciente, para que isso pudesse emergir, surgir dessas experiências dentro dessa unidade de ensino. Então, essa coisa de você ter a oportunidade de expor o aluno, o estudante, a conversar com a comunidade, conversar com membros que representam a comunidade de diferentes aspectos, pode ser muito importante para despertar em quem ainda não tem isso mais latente, esse desejo intrínseco, essa motivação intrínseca de
mergulhar nessa coisa da identidade, da cultura, da etnia e das disparidades sociais, das questões dos determinantes de saúde. Então, os autores acreditam que, por exemplo, se você pegar dados de status nutricionais de crianças de diferentes classes sociais e colocar isso numa mesa para discutir, os alunos vão ter números que vão mostrar para eles realidades que eles talvez não estejam enxergando. Ou se, por exemplo, você colocar um estudante desse, devidamente preparado, lógico, né, para conversar com pacientes que têm, por exemplo, doenças transmissíveis que têm muito preconceito envolvido, como Hansen, como a a AIDS, todas essas coisas podem despertar em alguns estudantes esses porquês significativos. Por que eu desejo prestar um cuidado que é mais equitativo, que favorece quem mais precisa de saúde, dentro das nossas realidades. A dica número 3 vai falar a respeito de temas mais amplos. Ao invés de falar exatamente de perfis culturais estáticos, focar mais em identidade, comunicação, vieses e epidemiologia. Os autores comentam que, em geral, se você começa a fazer discussões focadas, por exemplo, em raça, em gênero, em incapacidades, em classes sociais, esse tipo de definição, de divisão para apresentar esse conteúdo, pode trazer muito ruído, inclusive político, pode ir para lugares mais politizados da discussão, e não é que a gente não deva, que a gente não deva, cada um individualmente não deva ser um ser politizado, não deva se envolver politicamente com questões que nos são caras, mas eles se imaginam que nos Estados Unidos acontece algo muito parecido com o que acontece no Brasil. Se você for por esse lado, você pode criar discussões acaloradas dentro de sala de aula e não conseguir avançar nas questões mais práticas do cuidado de saúde. Então, a proposta deles não é sentar para debater quem causou aquilo que hoje nos leva a ser diferentes, ou não discutir as questões políticas exatamente relacionadas a cada uma dessas questões, mas pensar nessas nesses pontos intersetoriais que são mais críticos para o cuidado, como é a questão da identidade, que envolve, né, de maneira mais global, as questões de raça, de gênero, de incapacidade. Todos esses 4 temas que ele sugere, eles colocam todos esses assuntos que podem, quando tratados de maneira mais direta, causar muita discussão acalorada e menos propositiva. Esses 4 temas, eles encorajam os alunos a se engajar, a usar múltiplas formas de aprender e possibilita, experiências de aprendizado interativas e individuais, de maneira que elas, se tornam mais significativas e alcançam um espectro maior de identidades socioculturais. Então, abandonar as questões que podem polemizar a discussão e focar mais em questões que são mais abrangentes, temas mais amplos e muito relevantes. Então, discutir as questões de identidade. E aqui eu lembro muito de uns 2 anos atrás, eu acho que eu e o professor Rogério Pena, eu sempre cito ele aqui, ele vai ouvir o episódio e vai dizer: "Ah, você me citou de novo". Eu e o Rogério Pena, a gente leu praticamente juntos um livro sobre empatia,
E esse livro falava muito a respeito das questões de identidade, que para nós a questão de ter que treinar empatia tem muito mais a ver com o fato de que a gente tem dificuldade de reconhecer o outro como outra pessoa livre, independente da gente. E a questão de ser empático não é você se pôr no lugar do outro, mas é respeitar quem o outro é. Então, fazer esse tipo de discussão, ela perpassa todas as questões de raça, de gênero, de nível, classe socioeconômica, e é uma questão muito mais abrangente, que é a questão da- das nossas identidades como pessoas serem respeitadas, dos nossos desejos, ao nosso ponto de vista, né? E aí a mesma coisa para questões de comunicação, como se comunicar bem com diferentes pessoas, como a gente se comunica com as pessoas que a gente tem mais compromisso, né? De ser claro, de ser genuíno, de ser de oferecer confiança sobre aquilo que a gente está dizendo. Então, se a gente se comunica bem, não importa exatamente a raça, a etnia, mas a gente tem a habilidade de se comunicar bem e de estar interessado no outro, independente de quem o outro é. A questão de ver os nossos próprios vieses, né, de entender as coisas que a gente acredita, o jeito que a gente acredita ser o mundo e ser melhor. Então, é lógico, quando a gente tá com um paciente e ele, por exemplo, é de uma religião diferente da nossa, e nessa religião não aceita uma transfusão de sangue, e esse paciente é uma criança, então os responsáveis são os pais, aí os pais não querem que faça a transfusão, e você é o profissional de saúde e tem uma criança em risco, como que esses vieses, essas formas de ver o mundo, nos confundem na hora de prestar o melhor cuidado? Ah, é uma família que não quer que a criança seja vacinada, como é que a gente vai lidar com isso? E aí é muito mais sobre as relações humanas e muito menos sobre essa pessoa alinhada com tal partido ou com tal fulano. Não é sobre isso, é sobre como nós nos relacionamos com outros seres humanos. E aí as questões epidemiológicas, né? Porque para todo profissional de saúde, quem adoece, quando adoece, por que adoece, com que frequência, essas coisas são importantes. E se há grupos que têm maiores riscos, a gente precisa conhecer. Então, achei, talvez a dica 3 que é focar nesses temas mais amplos e nas competências de relação humana, eu achei ela top das galáxias. Mas tem outras boas também, tá? A dica 4 é dar aos estudantes a escolha a respeito do material do curso. Então, a questão de ter autonomia para engajar com o material, a gente vem falando disso desde a dica 1, né? Mas aqui é mais outra etapa para acrescentar motivação intrínseca e objetivos que são relacionados com a reflexão e a ação do estudante. Então, algo aqui que eu acho bem interessante é que essas escolhas que eles estão recomendando, elas devem ser orientadas para ajudar, né, que os estudantes, lógico, fiquem engajados e reconheçam que é importante ter atitudes menos reativas do ponto de vista emocional e menos defensivas. Então, aumentar a autoestima, diminuir a ansiedade, fomentar o interesse para além do aprendizado e para o suporte mais humanístico, centrado no cuidado do paciente, através da incorporação do aprendizado autodirigido, que vai
dar, né, suporte à autonomia e a aspectos críticos do aprendizado. E é engraçado isso, né? Porque de vez em quando eu falo disso com os nossos alunos, que a gente fala assim: "Ah, é porque os pacientes não se envolvem, eles não engajam, eles não fazem as recomendações domiciliares". E aí eu paro e penso: "Tá, e aí quais são as alternativas que foram dadas?". Porque, em geral, a gente é muito diretivo com os nossos pacientes, né, a gente fala: "Faz esses exercícios aqui para casa". A gente não explora as necessidades, preferências e valores dos pacientes. E aí a gente quer a mesma coisa dos nossos estudantes, né. Então esse é o tipo de assunto que envolve muito da postura reflexiva do estudante. É difícil ter uma postura reflexiva, ser reflexivo é algo que a gente pode aprender, mas para alguns perfis, inclusive, isso é mais difícil, né, a gente tem muitos estudantes são bastante analíticos, leem artigos com facilidade, entendem tabelas com facilidade, mas na hora de refletir sobre o que ele está aprendendo, pensar de uma maneira mais profunda em algumas coisas, eles têm mais dificuldades. Então, quando eles falam da gente dar escolhas para os alunos, ele está falando justamente dessa parte dos estudantes poderem selecionar de fontes online, para ver, por exemplo, narrativas de pessoas sobre o tema, até atender, né, a atividades e eventos na comunidade, ou ainda ler um livro ou assistir um TED Talk, ou seja, ele fala o seguinte: esse tipo de conteúdo, ele está muito disperso em diferentes formatos. E aí, deixar que o estudante, por si só, defina alguns desses conteúdos para além da sala de aula, para além daquilo que é acadêmico e tudo mais, vai aumentar essa motivação intrínseca, a percepção de autoeficácia do estudante e vai também fomentar aquilo que a gente precisa para continuar aprendendo ao longo da vida. Então ele fala que é importante a gente estar considerando isso e ele dá isso como dica nesse contexto da humildade cultural. A dica número 5 é criar um espaço onde os estudantes se sentem capazes de comunicarem o que pensam de maneira aberta. Então, criar espaços abertos de fala, garantindo que todos possam explorar suas opiniões sem medo da humilhação. E, de novo, ele fala várias vezes aqui a respeito da importância dos professores envolvidos serem pessoas também abertas e serem pessoas que têm experiência em mediação, porque há uma expectativa de que esses assuntos criem divisões e polarização, e aí alguns estudantes, a depender do que eles percebem em sala de aula, eles vão ficar mais acuados, com vergonha de exprimir as suas próprias opiniões, e isso não faz nenhum sentido dentro de uma disciplina como essa. Então, os professores serem facilitadores dessa reflexão, eh, eles terem treinamento para criar essa atmosfera autenticamente colaborativa, para estabelecer regras a respeito do que é aceitável ou não nas discussões. Então, o professor ter a capacidade de ser um bom mediador, porque cultivar esse senso de liberdade para expor as suas próprias opiniões e para explorar as opiniões dos demais, sem reatância, sem conflito, é algo delicado, mas que deveria ser presente nas nossas salas de aula. E talvez nesse momento você esteja pensando que nem mesmo entre nós, corpo docente, a gente
muitas vezes não se sente seguro para dizer o que pensa a respeito desses assuntos, certo? Então veja como isso é delicado e importante de ser dito, considerado, quando a gente está falando de universidade, de nível superior de formação, né, que a gente pudesse ter um espaço universal mesmo para opiniões diversas, inclusive opostas, mas que a gente tivesse a oportunidade de criar, ainda que de maneira artificial, dentro desse espaço, dessas disciplinas, dessas experiências, a oportunidade de todos poderem falar o que pensam, sem serem acuados, sem se sentirem ameaçados. Dica número 6 é sobre você abraçar o desconforto e as expectativas. Então, quando a gente está falando, né, de determinantes sociais de saúde, de questões culturais, é, é normal, é natural que existam desconfortos e reações polarizadas. Ele fala isso o tempo todo no artigo, eles falam. E esse desconforto, ele deve estar sobre a atenção de estudantes e professores. Ele é um componente importante da experiência educacional e o estudante deve ficar protegido para ir além da sua própria zona de conforto. E para que ele se engaje numa reflexão autocrítica, nesta tentativa de atenção do outro para o self. E, e é engraçado isso também, né? Eu já quero comentar isso, porque quando ele fala desse shift, né, do outro para o self, é porque, por mais doido que seja, a gente acha que o difícil é enxergar o outro, mas muitas vezes, quando a gente discute e fala coisas a respeito do como a gente vê o mundo, a gente de verdade vai entrar num desconforto sobre quem somos nós. E essa esse viés de inconsciência, ou seja, você é inconsciente sobre como você vê o mundo. E aí, quando você chega nessa disciplina, ou nessa experiência cultural, de humildade cultural, você vai ter que ficar consciente de quem você é e de como você pensa o mundo. Então, ele fala que é comum, né, que exista um desequilíbrio cognitivo que pode ser desconfortável, pode causar sobrecarga e, inclusive, incitar sentimentos de culpa e vitimização, que tem potencial para interferir na participação dos estudantes. E aí eles dizem o seguinte: os nossos dados quantitativos, os nossos dados qualitativos das avaliações dos estudantes vão, né, de reações afetivas a ver o curso como muito especial, transformador, a ser um curso desconfortável, descômodo. Então, quando eles pegam as avaliações dessa disciplina deles, eles encontram um espectro grande entre alunos que adoraram e alunos que ficaram muito desconfortáveis. E aí ele fala, ó, para reduzir as barreiras da participação, a gente precisa ser muito intencional na linguagem, na escolha dos facilitadores dos grupos pequenos de discussão, no treinamento e capacitação docente, no esforço de criar esse ambiente aberto, em lidar com as diferentes opiniões de maneira respeitosa e sem envergonhar ninguém. E aí ele vai falando disso e ele enfatiza, né, que dadas as diferentes reações dos estudantes, isso requer um treinamento docente importante para poder chegar a conversar disso. Eu acho muito bacana porque ele fala aqui o corpo docente precisa ser engajado, vulnerável, falar com honestidade e garantir segurança psicológica. Se você vai discutir
questões de gênero entre pessoas de diferentes formações, de diferentes formas de ver a vida, né? Se você vai falar de racismo, se você vai falar dessas questões sociais e culturais, o corpo docente tem que estar preparado. Então, um pouco também desse episódio tem a ver com a gente refletir, né? Por que que a gente não está preparado para isso, mesmo sendo mais velho que os nossos estudantes, né? Tendo mais experiência. Dica número 7 é desafiar a hierarquia de poder. Professores e alunos devem ser parceiros nos aprendizados. Outra coisa que ele fala um pouco também é isso, né? Às vezes você tem uma determinada posição a respeito de algo, e aí, nas discussões, você é contraposto, e nesse diálogo, alguém pode te levar a perceber que você não tem todos os elementos de defesa que você imaginava ter para uma determinada posição pessoal, em qualquer assunto que seja. E aí, ele fala que um componente estratégico para essas questões de hierarquia, porque isso pode acontecer, inclusive com um professor. O professor tem lá uma determinada posição, e aí ele é questionado pelo aluno em algo que ele não consegue responder necessariamente. E ele fala, então, que um componente estratégico, né, nessas questões de hierarquia de poder, que são inerentes ao modelo tradicional de faculdade e estudante, é, é utilizar uma variedade de fontes de conteúdo, incluindo narrativas de primeira pessoa da comunidade, as fontes online, os, os mentores, e com isso você conseguir dar para o estudante mais feedback formativo e mais tarefas reflexivas. Por que que ele está falando disso? Porque essas tarefas reflexivas, a possibilidade de ter mais gente dando feedbacks, que não só você que é o professor, pode ajudar o estudante a vencer parte dessa vulnerabilidade, abrir mais a mente e construir pontes de experiência para que tanto professores quanto alunos possam interagir, mesmo quando divergem. Então, ele fala dessa coisa, né? O componente estratégico é você ter mais oportunidades para refletir, dar feedback para além de quem está responsável pela matéria, e isso vai ajudar tanto o professor a não ficar tão responsável pela nota e não personalizar tanto, quanto num esforço coletivo a gente ter mais engajamento dos estudantes e relações menos hierárquicas, né? Uma vez que não é só você que vai passar ou reprovar o aluno que está interagindo com ele. A dica número 8 é estabelecer oportunidades de aprendizado em pequeno grupo de maneira consistente, que promove discussão e reflexão. Então, acho que fica claro, né, ao longo dessas 8 dicas, que o envolvimento do estudante com o conteúdo, inclusive determinando que tipo de conteúdo pode estar naquele oferecimento daquela matéria ou daquela oportunidade de aprendizado. As questões de menor hierarquia, melhor comunicação, mais reflexão, estão muito presentes para que esse tipo de competência possa ser desenvolvida. E agora a questão dos grupos pequenos, né, para fomentar a reflexão e promover a interação, o diálogo honesto e considerar as diferentes, a complexidade das questões sociais, é uma maneira que deve ser preferida no lugar das aulas tradicionais. Então, veja. Uma aula tradicional dizendo o que é sexo, gênero, identidade de gênero é uma coisa. Né, e aí vem uma sopa de letrinhas, um monte de definição. A outra coisa é você ter uma oportunidade, por exemplo, com um caso clínico,
dos estudantes sentarem e discutirem aqueles casos numa atmosfera mais colaborativa, mais autêntica, mais interpessoal, de maior escuta. E aí, a estratégia de pequeno grupo, ela os autores não falam exatamente disso, né, de como esses grupos são montados. Eles dizem só que eles mantêm os grupos ao longo da experiência para que exista maior, engajamento, aproximação, para que se fomente uma sensação de pertencimento a um determinado grupo para conversar. Mas a composição inicial, ela pode ser inclusive uma composição feita de forma aleatória ou intencional pelo professor. Por que isso? Porque se você deixar, naturalmente os alunos vão se organizar com aqueles que lhes são apetitosos, né? Assim, do tipo, com quem eu já estou acostumada a lidar, com quem eu já sei que tem meio a minha cara, com quem eu já sei que meio que combina comigo e com o que eu penso. A gente sabe que numa sala de aula tem vários pequenos subgrupos e você entender isso traz bastante riqueza no caso de você intencionalmente misturar esses estudantes. A ideia aqui é que os pequenos grupos simulam esses diferentes universos culturais, onde você tem que conviver com pessoas diferentes de você. E isso por si só já é desafiador, certo? Então vai ensinando as habilidades como capacidade de ouvir os outros, a capacidade de tolerância, dentro desse microcosmos que é o pequeno grupo. A dica número 9 é ter parcerias com membros da comunidade local. Então, veja, entender se ali na sua comunidade existe, por exemplo, grupos específicos que possam colaborar nessas discussões e nessas experiências. Por exemplo, pode ser que você tenha aqui no na nossa unidade de saúde distrital, a gente tem um ambulatório específico de gênero, aonde pessoas que estão em transição, elas são atendidas do ponto de vista médico, físico, psicológico. Alguns estão passando pelos desafios de tentar alterar a sua aparência física, então alguns estão usando faixas que comprimem muito o tórax e que prejudicam a ventilação, a quantidade de ar que entra para a fala. Alguns estão modulando a fala para ficar mais ou menos grave, mais ou menos aguda. E esse ambulatório é um ambulatório que permite, né, ou permitiria, se a gente tivesse uma experiência feita. A gente tem a experiência dos estudantes passando lá, não exatamente do curso de fisioterapia, não intencional dentro do nosso currículo, mas a gente sabe que esse ambulatório existe, a gente sabe que alguns estudantes nossos já passaram por lá. E ali há uma riqueza de oportunidades de vivência, de experiência para esses estudantes. Mas não só isso, né? A gente pode ter grupos de práticas religiosas relacionadas, por exemplo, à, à, à cultura africana dentro do país. A gente tem uma série de coisas que os estudantes podem vivenciar desde que a gente se articule com a comunidade. Então, os autores falam dessa importância que tem do professor criar essas situações diferentes de vivência para os estudantes. Aqui, gente, até uma coisa muito mais simples, né? Que é, por exemplo, vivenciar uma, uma sessão
do Conselho Municipal de Saúde, onde vários representantes de diferentes interesses estão lá para discutir questões orçamentárias, para onde vai o dinheiro, como é que vai ser investido. O estudante pode ver muito dos diferentes interesses, a depender de que grupo cada um daquelas pessoas representa, a oportunidade de participar de grupos de pacientes, aqueles grupos de apoio a um determinado grupo de paciente. Tem várias oportunidades lá na sociedade que podem ajudar o estudante a vivenciar e voltar para a sala para discussão em pequenos grupos ou para compor as escritas reflexivas. Tudo isso pode ser incluído numa experiência como essa. A dica número 10 é, de novo, né, reforçando a questão das fontes não tradicionais para discussão dessas questões. Então, os jornais, como é que se diz? Os programas de rádio, os programas de YouTube. A gente tem uma série de materiais que recolhem, né, essa experiência e que não são exatamente fontes acadêmicas. Eu lembro muito de um grupo de capsulite adesiva no Facebook, que eu entrei uma vez para ver um pouco essa coisa da visão dos pacientes com capsulite adesiva. Durante a pandemia, teve muitos casos de capsulite, inclusive de capsulite bilateral, e você vê como os estudantes, vê como os pacientes vivem aquela experiência e como eles falam a respeito daquilo entre eles. Tem uma riqueza ali dentro que nenhum artigo científico necessariamente consegue trazer, ainda que fosse um bom artigo qualitativo, sabe? E aí ele fala disso, né? Pensar em fontes e conteúdos que podem ser atualizados com frequência. Então, não só artigos acadêmicos, textos, livros-textos, as fontes que se atualizam com mais rapidez podem ser fontes importantes para serem exploradas dentro dessa experiência educacional. A gente já está nas duas últimas, a dica número 11 tem a ver com avaliações não tradicionais. E aí, de novo, né, a questão de como a gente avalia a reflexão. É possível avaliar a reflexão? Tem uma reflexão que é errada? Não, não tem. Então, aqui, se a gente pensar a questão da humildade cultural como algo que é crítico de ser desenvolvido, mas que é muito baseado em reflexão, fazer avaliações tradicionais, tipo exame de múltipla escolha, isso não vai captar a dinâmica, o processo do desenvolvimento da humildade cultural, o pensamento crítico reflexivo. Para esse tipo de coisa, a gente tem formas mais interessantes e bem individualizadas de avaliação, como é, por exemplo, as narrativas reflexivas. A medicina tem uma larga tradição, embora não seja antiga, mas ela tem mais tradição com o uso de narrativas reflexivas com feedback formativo, então não necessariamente nota para passar ou falhar. E esse é o tipo de material mais interessante para avaliar esse processo. Aqui eu quero compartilhar, antes da dica 12, uma experiência. A gente faz, né, uma curta escrita reflexiva durante o estágio de saúde da comunidade. E num determinado ano, já faz bastante tempo, isso é pré-pandemia, nós tínhamos uma atividade numa escola, uma atividade de educação em saúde com estudantes, começando o que era a quarta, quinta série, eu nem sei como é que chama agora, mas acho que é o ensino médio, né? E aí, nós tínhamos lá uma agenda de tópicos para conversar com esses estudantes. Esses tópicos foram acordados com a escola e com os pais,
Mas num determinado dia nós falamos a respeito de hormônios sexuais, primeira menstruação, cólica, as mudanças de pelos e cheiros, né? Falamos desses assuntos que são típicos dessa fase de transição da criança para o adolescente e deu errado. Deu errado. Uma das meninas que estava na sala de aula chegou em casa e ela estava preocupada e ela conversou com a mãe. A mãe era enfermeira e a mãe ficou brava porque a menina chegou em casa e ela estava preocupada se ela teria ou não cólica, se ela ia sofrer dor quando ela virasse mocinha. E a mãe ficou muito brava porque ela disse: Puxa vida, eu não tive a oportunidade de conversar isso com a minha filha. E um belo dia eu chego em casa, ela tá cheia de perguntas, eu não tô no melhor dia para sentar e conversar com ela por questões pessoais também. Eu não acho que esse tipo de assunto tinha que ter sido tratado na escola. E aí, nessa narrativa reflexiva, uma das nossas estudantes teve uma postura de olhar para aquela situação de uma forma muito, vamos dizer assim, centrada no profissional de saúde, tá? Então, ela estava brava com a mãe, ela disse que essa era uma questão de saúde importante, que uma menina na idade da filha dela tinha que saber, que se ela não estava com tempo para conversar com a filha, então era mais ainda obrigação nossa ter feito aquilo. E aí, pensa, como é que você dá um feedback para um negócio desse, né? Você fala assim, gente, tem uma parte disso que faz sentido, mas tem uma outra parte que é você ter cruzado a linha da frente do pai responsável dessa criança, porque ainda é uma criança. E sim, esse é um momento que você olha a narrativa reflexiva e você fala assim, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou conversar com esse estudante? Porque é um assunto que precisa ser conversado. As questões de autonomia em cuidado de saúde. A mãe é a responsável, ela tem direito à autonomia de decidir. E é lógico, né? Tinha todo um acordo. Então, assim, foi um desafio muito importante lidar com esta situação, nessa perspectiva da reflexão, de que não há certo e errado, mas que as coisas precisam de alguma ponderação, e é o professor que faz. A gente passa cada apuro, gente. Dica número 12. Estamos indo para o final do episódio 106, 107, e eu quero dizer o seguinte. A dica número 2 é sobre avaliar, atualizar e informar. E aí, ele fala assim, olha, é importante, os autores dizem, é importante que o estudante tenha um registro da evolução dele ao longo do aprendizado. Então, é algo que é desafiador, porque, de novo, né, como é que a gente diz que a reflexão está melhorando, avançando? Mas é importante que se garanta que o curso tenha objetivos e que esses objetivos sejam atendidos e que em algum momento, alguma coisa pode ser insuficiente ou não, não atender completamente, mas aqui eles compartilham que alguns pesquisadores têm destacado que vários treinamentos sobre diversidade, tem vários métodos de treinamento sobre diversidade que demonstram que não há efeito positivo de mudança num longo período, enquanto que outros têm efeitos negativos e opostos. E, e aí eles falam assim, bem, então uma forma de garantir que o curso vai a- atingir os seus objetivos é avaliar os resultados do estudante e as solicitações diretas de feedback. Então, apenas uma questão de nota ou de feedbacks isolados, isso não ajuda o estudante a ter uma percepção de progresso ou de contato com aquele conteúdo e também não internaliza o desenvolvimento das atitudes, crenças e habilidades de
perceber e ajustar o cuidado de saúde às necessidades sociais e culturais dos pacientes. Eles admitem que ainda é necessário estudar mais a respeito disso, mas que os feedbacks qualitativos sobre textos reflexivos, em geral, são a forma mais adequada, mas eles precisam ter um número ao longo dessa experiência para que o estudante, então, tenha uma compreensão de como ele está evoluindo dentro desse assunto. Ele não recomenda questionários anônimos de forma sistemática, porque ele acha importante que o estudante seja identificado, mas ele diz que, né, para alguns casos, os feedbacks em formulários anônimos podem ser usados, principalmente para o professor fazer os ajustes necessários nos próximos oferecimentos da disciplina. E aí, ele também fala que as avaliações anuais que eles têm, suplementares, elas podem mostrar algum tipo de evolução do estudante ou de outras necessidades de aprendizado quando eles são expostos às práticas clínicas. Então, aqui, essas avaliações anuais são típicas de cursos que têm testes de progresso do estudante. Lembrando, essa não é uma realidade constante ou frequente dos cursos do Brasil. Bem, essas são as 12 dicas, eu vou repassá-las agora antes de acabar o episódio, que tem a ver com como desenvolver as habilidades de cuidado responsivo à cultura e às questões sociais dos nossos pacientes, e os autores pedem para que a gente crie experiências de aprendizado, na qual o estudante, define alguma dos temas de maneira autônoma, num diálogo com o professor, que eles sejam levados a encontrar um porquê significativo, se conectar com aquele conteúdo, com aquelas experiências, que o professor pense nos temas de forma mais ampla para evitar polarização nas discussões. Então, ao invés de discutir de forma direta raça, gênero, que ele enfocasse em 4 tópicos gerais, que são identidade, comunicação, vieses e epidemiologia, que os estudantes tivessem escolhas de transitar em diferentes formatos de aprendizado, inclusive garantindo um aumento do engajamento e a redução de reatividade emocional, que os estudantes e os professores criassem juntos, de maneira colaborativa, um espaço aberto de compartilhamento de opiniões, sem medo de ter opiniões opostas e sem medo de ser humilhado por isso, que todos juntos nessa definição de regras para esse espaço de fala aberta pudessem ficar abertos ao desconforto, entendendo que esses aprendizados, eles não se encerram, eles acontecem ao longo da vida, e mesmo sendo mais experiente, você pode não ter vivenciado ainda algo e por isso aquilo vai ser totalmente novo para você. Então, professores e alunos não estão, quando estão dentro desse contexto, em uma hierarquia muito definida. A dica 7, então, é sobre desafiar essa hierarquia de poder com essas relações mais transversais e nas quais professores e alunos têm a oportunidade de aprender entre si, discutir entre si e crescerem juntos. Que essas salas de aula, essas oportunidades de ensino simulem esse microcosmos cultural nos pequenos grupos, porque as aulas expositivas, elas fazem pouco sentido, enquanto os pequenos grupos, inclusive, simulam essas divergências de opinião e de vida que a gente vê do lado de fora das salas de aula, que o professor
organize experiências em parceria com a comunidade, então tenha locais, traga vozes reais para que os estudantes possam ver o problema para além da sala de aula, que as fontes não tradicionais possam ser utilizadas, especialmente aquelas que se atualizam rápido, como são os jornais, as redes sociais, e que as avaliações tradicionais não fazem muito sentido dentro desse contexto, porque é preciso formas de captar as reflexões dos estudantes e também lembrar que esta avaliação ela deve dar feedback e o estudante deve ter um portfólio dessas avaliações para ele poder ver o que ele está mudando ao longo desse curso. Essas são, de forma resumida, as 12 dicas juntas. E aqui as implicações, né? Eu gosto sempre de falar isso. Para professor, é a gente imaginar que não dá para ser um especialista em cultura ou em questões como etnia, identidade de gênero. A ideia aqui não é que a gente saiba todas as respostas, mas que a gente esteja, assim, muito bem preparados para sermos facilitadores, para estipularmos, junto com os estudantes, regras para que esse ambiente seja um ambiente seguro para a conversa. Então, a gente precisa muito mais habilidades de facilitação e mediação de conflito do que exatamente conhecer o conteúdo a fundo. Para quem já está na prática clínica, que eu sei que tem muita gente que escutou o podcast e não é professor nem é aluno, mas são clínicos, algum treinamento, alguma discussão com a sua equipe é importante para que todos possam estar mais próximos de prover o melhor cuidado em saúde, independente de quem é o paciente. E reconhecer que cada pessoa é única e que ela tem uma bagagem, que ela tem uma história, traz também mais humanização para o cuidado, certo? E os gestores de educação, os coordenadores de curso, a gente precisa dar uma olhada, né, nos nossos currículos, ver se essas questões estão sendo tratadas, se a gente está criando oportunidades dentro das nossas AECs para que esse tipo de reflexão sobre quem é o outro, sobre a comunicação, sobre os nossos vieses, sobre a epidemiologia, a depender de raça, de gênero, de incapacidade. Será que nós estamos proporcionando, nós estamos organizando os nossos currículos para que os estudantes sejam expostos a essas oportunidades? E aí, para concluir, eu queria que você pensasse quando foi a última vez que você, em interação com o seu paciente, você foi exposto a uma situação em que você teve que agir com humildade cultural, agir com o reconhecimento da identidade do outro, admitindo que você não sabe tudo sobre aquela pessoa, a experiência de vida dela, como é para ela estar lidando com a situação de saúde ou de doença que ela está enfrentando. Eu consigo pensar em várias do meu ambulatório nesse momento, mas eu quero ouvir de você. Eu espero que o episódio 107 do Aprender a Ensinar tenha sido rico para você. Espero que você não tenha desistido, porque o tema parece muito abstrato, mas de fato ele permeia a nossa vida todos os dias na interação com o outro. Cada um é um pequeno universo e que você tenha tirado alguma coisa para você e que você encontre alguém, um professor, um amigo, um supervisor de estágio, um colega que tem uma clínica com uma equipe grande, atende pacientes de diferentes características que você possa encaminhar esse episódio para essa pessoa. O episódio está acabando. Eu agradeço quem ouviu até aqui e até o próximo episódio. Beijo, tchau.